já. Chico já está aqui com a gente, vou botar ele na resenha. Fala, Chico, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Boa noite, Alessandro. Tudo bem? Boa noite, meu querido. Primeiro, queria lhe dar os parabéns pelo trabalho. Quando a gente critica, critica. Quando a gente tem que elogiar e muito. Parabéns, era um desejo do torcedor rubro-negro. Acredito que o trabalho foi, né, aquela coisa de manhã, tarde e noite para conseguir. André, claro, queria vir para o esporte. Tinha o Bahia, né? Estava também nessa história. Tinha o Cuiabá, né, Pedro? Estava o Cuiabá também. Eram informações que a gente tinha. Isso. E eu queria saber de você agora com relação a... O que você passa para o torcedor nessa expectativa? Como foi o trabalho de contratação? Você conversou com o André? Passa para a gente e, de qualquer forma, transmitindo o que o torcedor está aqui dizendo. Parabéns pelo trabalho, pela contratação do André. Boa noite, Alessandro. Por incrível que pareça, a contratação de André foi uma contratação muito rápida. A gente teve uma conversa no sábado, onde a gente já mais ou menos traçou uma situação do que seria possível de executar. André já abriu o coração, já disse, quero voltar para o esporte, situação financeira agora é segundo plano, e disse, então vamos lá, vamos tentar resolver, André. Em 2 ou 3 dias a gente faz acontecer ou não acontecer. E foi o que exatamente acabou tendo esse final, e foi o final esperado por todos nós. André conseguiu entrar dentro do nosso orçamento e também dentro do que a gente pretendia e que poderia fazer nesse momento. Conseguiu entender, ele entendeu que a redução seria necessária, mas eu falei para o André, eu digo, André, aqui você sempre veio, passou e saiu com contratos muito maiores, então vamos repetir isso pela 3ª vez. A única exigência que eu faço é que dessa vez seja ainda melhor do que a primeira e a segunda vez que você passou por aqui. Então, a gente teve uma conversa muito boa, rápida, e tudo deu certo, Alessandro. Acho que é um jogador que vai ajudar dentro do nosso plantel. A gente tem feito esse planejamento com muito cuidado e acho que agora a gente já está nos finalmente. Eu acho que agora é dar ritmo, entrosamento e deixar os caras jogarem. Pedro. Chico, boa noite, Pedro Maranhão aqui. Financeiramente falando, a gente sabe que hoje o elenco do esporte está muito inchado, tem muitos atletas, principalmente na parte ofensiva. Então, o quanto essa vinda do André, financeiramente falando, vai inflacionar ou não a situação salarial do esporte, principalmente no ataque aí? Não, Pedro, a gente tem muito cuidado esse ano, a gente não traz nenhum atleta que esteja fora do nosso teto, do nosso patamar financeiro, então é tudo muito calculado, então não teve nenhum esforço além para contratar André. A gente teve sim a intenção de contratar o jogador e o jogador cedeu bastante, ele realmente entendeu que o momento do clube era outro, e acreditou no nosso projeto e veio. Realmente, você falou que tinha projetos, tinha outros projetos, Bahia, o próprio Cuiabá, você falou, foram equipes que o procuraram, mas ele preferiu vir para o esporte. Às vezes, o jogador entende que não é só o financeiro que pesa, tem a questão da visibilidade, um monte de coisas. Eu acho que essa questão que você tocou até foi uma questão até de uma negociação que foi um pouco mais longa no começo do ano, que a gente teve com o Maidana, onde Maidana teve inúmeras propostas, tinha feito um Campeonato Brasileiro muito bom, e a gente teve uma conversa muito franca com ele, falando do projeto, querendo saber o que é que ele queria para a carreira dele, e mostrando para ele que para ele ficar posicionado e dar sequência no esporte seria o melhor para ele. Então, o André pesou mais ou menos isso. O André sabe que, às vezes que ele veio para o esporte, ele conseguiu fazer contratos muito bons depois, e tem um carinho especial pelo clube, tem um carinho pela cidade, e eu acho que isso tudo facilitou a negociação, que foi rápida. E agora, André, aí segunda-feira está no Recife, embora que essa semana nosso foco seja apenas na final do estadual. André já foi uma contratação pensando no Campeonato Brasileiro, que se aproxima já na próxima semana. Eu acho que não vai ter nenhum problema do ponto de vista de estourar orçamento, nada disso. Não fazemos isso, nem vamos fazer. Muitas vezes vamos ser criticados por causa dessa nossa política que é conservadora, do ponto de vista financeiro, ela é uma política conservadora e vai seguir sendo assim. Então, não se preocupem com isso, que é um jogador que vem dentro do patamar financeiro que o clube pode pagar, e o jogador entendeu isso também, e eu acho que está todo mundo feliz nesse momento. Inésio. Boa noite, Chico, parabéns pela contratação. Realmente eu acho que era o atacante que a torcida do esporte queria, não é? E a minha pergunta é o seguinte, são 2 perguntinhas, né? Por mais que André
tinha tido uma redução salarial para fechar com o Sport. Ele vem com o contrato já fixado ou é por metas? E a segunda pergunta seria o tempo de contrato. É 1 ano, 2 anos? Como seria? Não, foi uma coisa, inclusive, outra coisa muito positiva. André topou fazer um contrato. O contrato de André vai até o final da Copa Nordeste do ano que vem. Não é um contrato longo, isso é importante, principalmente o jogador de 30 anos. Normalmente, jogadores de 30 anos tendem a exigir contratos mais longos. Isso mostra que André está muito confiante que pode fazer uma grande temporada aqui. Então, o contrato de André vai até... Essas informações já devem estar no site do clube, mas vai até abril, salvo engano. Tá? Então, assim, até o final da Copa Nordeste no ano que vem. O Chico, no caso, o ataque do Sport, neste momento, para o Campeonato Brasileiro, tem o André, tem o Mikael e tem o Trellis. Trellis recentemente chegou ao Sport, ainda está pegando o ritmo da coisa, né, se adaptando. A pergunta que fica, o Sport tem espaço para esses 3 atacantes? Ou há a possibilidade de alguém sair, o Mikael negociado, vocês estão contando com isso? Qual a perspectiva da diretoria rubro-negra? Alessandro, respondendo essa tua pergunta, até uma de Pedro, que eu acabei não respondendo, que a gente às vezes a pergunta um pouco longa, envolve outros assuntos. Falou, vocês estavam com atacante demais. Eu digo bem, 3 atacantes a gente trabalhou aqui com o Juninho, Elton e Brocador, por exemplo, no ano de 2019. Eu não vejo problemas nisso, né? Então, agora, o que acontece? Um campeonato brasileiro, inevitavelmente, é um campeonato que você tem baixas. A gente esse ano sofreu demais aí do meio para o final, que saiu perdendo jogadores. E esse ano a gente já fez um planejamento para evitar que essas questões venham prejudicar muito a equipe durante a competição. Então tem toda uma situação pensada. Mikael foi um jogador que recebeu chegou até a receber proposta agora de forma oficial. Então a gente tem que estar preparado para, eventualmente, se perder algum jogador, ter um elenco ainda com a profundidade suficiente para disputar a competição e da forma que a gente quer. Então, acho que isso aí responde um pouco o que vocês estão levantando. Uhum. Pedrão? Chico, eu sei que o papo é André, mas até aproveitando o espaço, eu sei que o foco agora é campeonato pernambucano, mas após o pernambucano aí, levando em consideração o grande grupo que o Sport tem hoje, vocês já avisam algumas saídas também de alguns atletas, independente do setor? Eu sei que hoje o foco é o pernambucano, a notícia é o André, mas aproveitar a audiência aí do torcedor, vocês já avisam algumas saídas para encurtar esse elenco? Pedro, o que acontece é o seguinte, normalmente no início do ano, com o estadual e Nordeste, você tem um aproveitamento, muitos meninos sobem de baixo da base e vêm para o profissional, né? Para fazer algumas partidas do pernambucano. Esse remanejamento é feito naturalmente no brasileiro, tende a reduzir um pouco o número de meninos que ficam na equipe, isso aí já vai reduzir um pouco o plantel. Tem alguns jogadores que o contrato acaba agora, eventualmente vem uma negociação, outra acolá, mas a gente tem tentado trabalhar com um grupo com mais opções. O campeonato é muito longo, são 38 rodadas, e as perdas, a gente tem uma janela da Europa aí no meio do ano, então vamos começar o campeonato dessa forma e depois da janela europeia a gente pode começar a pensar em mexida de alguma coisa ou de outra, mas coisa pouca, não muito, mais os meninos que devem voltar para a base, outros vão ficar conosco em cima, então essa é mais ou menos a nossa ideia para que a gente encare esse difícil campeonato brasileiro aí, que é nosso norte, que você sabe, e acho que todo torcedor do esporte sabe da dificuldade que é. Esperamos estar mais preparados esse ano do que estávamos no ano passado e fazer uma campanha ainda melhor. Daqui para o Campeonato Brasileiro, início, chega alguma outra novidade? Não digo nesse naipe aí do André, claro, pelo carinho que o torcedor tem, mas chega alguma outra novidade para a gente aí, Francisco? Não, Alessandro, não. Eu acho que essa coisa. Agora, o torcedor gosta de contratação toda semana, mas eu acho que agora Sim. a gente... É o elenco que vai iniciar o Campeonato Brasileiro mesmo. Essa turma está aí. É isso mesmo. Sempre vai se enxergar uma necessidade numa posição ou em outra, mas faz parte do nosso trabalho localmente aqui, com o grupo, achar as soluções. Coisa que aconteceu no ano passado e esperamos que vai acontecer de novo. Tem que ter sequência, jogadores serem devidamente testados, e eu acho que agora essa parte de contratações não vai ter muita mudança, não. Vai ficar bastante parado esse cenário. Ok, meu querido. Linésio, alguma coisa, Pedrão, para finalizar?
Uma dúvida em relação à zaga do Sport, com a possível saída de Adrielson para o Grêmio ou qualquer outro time que o contrate agora este ano. Tivemos aí uma contratação de Sabino, que é um grande jogador, vem fortalecer muito a zaga do Sport, mas a gente sabe que Maidana e Adrielson vinham jogando bem entrosados ali na zaga, né? Então, com a possível saída de Adrielson, se o Sport já está pensando no plano B para uma nova contratação de um zagueiro, mas um zagueiro que venha não para preencher espaço, e sim para brigar por uma titularidade. Foi o que eu te falei, a gente está satisfeito aí com o quantitativo de jogadores em cada posição. Não trabalhamos ainda com essa especulação de uma possível saída nem nada, mas eu acho que temos bastante zagueiros aqui, com a vinda de Sabino, o Thierry também, tem Maidana, Chico, né? Então a gente não está satisfeito aí na posição da zaga. Eu acho que todos os setores do campo hoje a gente tem bastante alternativas. O treinador escolheu os melhores. Então acho que a gente está satisfeito e não pensa em muita mudança, não. A gente pensa agora sim em entrosar o time, ganhar ritmo e principalmente manter os pagamentos em ordem. Chico, obrigado pela participação hoje aqui. Parabéns em nome da torcida. Não tem ninguém que não diga o contrário. É só parabéns e pensando sempre em algo mais aí no Campeonato Brasileiro. Claro, Campeonato Pernambucano para a semana, mas o que está nesse momento aqui, a gente já está pensando também com o André. Claro, tudo vai melhorar e a gente está na torcida. Parabéns pelo trabalho aí à frente do Sport e principalmente com essa vinda aí do atacante André, querido. Valeu, Alessandro. Boa noite aí para vocês. Eu acho que realmente a gente trouxe aí agora André, Rainer e o Paulinho, né? São jogadores que vão ajudar demais aí. Então, assim, às vezes o jogador não é tão conhecido e pode dar um resultado muito bom aqui dentro também. Então, a gente, o Paulinho já trabalhou com o que a gente só falou de André. Eu acabei falando que o Paulinho já trabalhou com o nosso treinador na Chape, fez um ano muito bom. E o Rainer também é um menino que a gente aposta demais, sabe? Então, vamos aí fazer com que a gente faça um belo campeonato brasileiro e consiga andar um pouquinho mais adiante do que a gente fez na última campanha, que a gente ficou batendo na trave aí da Sul-Americana. Vamos ver se esse ano a gente chega por lá. Tá bom, querido. Um abraço, boa noite, parabéns. Valeu. Valeu, boa noite, até mais, abraço. Valeu.